Eu quero saudar a amada igreja na paz do Senhor Jesus. Queria que você abrisse a sua Bíblia, por gentileza. Nós vamos ler um versículo, mas muito importante a leitura desse versículo. 2 Samuel, capítulo 4, versículo de número 4. 2 Samuel, capítulo 4, versículo 4. Eu sei que vai ser projetado aqui no monitor, caso você queira seguir a tradução que está aqui, eu vou lê-la. Nós temos aí monitores espalhados por toda a nossa igreja, esperando alguns irmãos terminarem de abrir as suas Bíblias. 2 Samuel, capítulo 4, versículo de número 4. O texto diz assim: E Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Era da idade de 5 anos, quando as novas de Saul e Jonatas vieram de Jezreel. A sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela fugiu, ele caiu e ficou coxo, e o seu nome era Mefibosete. Podem tomar os vossos assentos, adorando, glorificando o nome do Senhor. Quero saudar também os irmãos que estão acompanhando esse culto pela rádio, pelo YouTube. Que Deus abençoe a sua vida. Bispo, mais uma vez, obrigado pela confiança, obrigado pelo amor, pelo zelo, pelo cuidado. Pastor Samuel, pastor Edmilson, pastor Tiago Falcão, meus amigos, companheiros de ministério, Deus abençoe vocês. Existe um personagem no Antigo Testamento que nós sabemos muito pouco sobre ele. Talvez se eu perguntar para vocês, se vocês conhecem ou já ouviram falar sobre a história de Hur, muitos aqui talvez não saberão, mas os professores, teólogos saberão. Hur era um homem anônimo, discreto. Tinha o seu ministério dedicado em obediência ao seu líder, em submissão ao seu líder. Ele era muito discreto, anônimo, mas ele tinha um papel importante na sua vida e na vida de Moisés. Quando Moisés cansou e cansava suas mãos, ele levantava uma das suas mãos. Do outro lado, Arão. Nós conhecemos muito bem Arão, mas eu jamais seria ousado em dizer que eu quero ser como Arão. Eu quero ser como Hur, bispo, na sua vida. Eu sei que vai demorar muito, mas muito, para o Senhor cansar de levantar as mãos e nos abençoar a nossa vida. Mas quando isso acontecer, eu quero ser Hur, levantar o seu braço sempre sobre as nossas vidas, para que nós sejamos abençoados. Mas eu volto a dizer, vai demorar muito ao Senhor cansar, não é verdade, igreja? A história de Mefibosete é uma história muito interessante. Neto de rei, filho de Jonatas, a teocracia se acaba, a monarquia inicia. Saul, primeiro rei. A história vai nos dizer que Samuel fica indignado quando Deus diz a ele que o ofício dele chegou ao fim. Ele achou que ele havia cometido algum erro, alguma falha. Deus diz a ele que era para ele se despreocupar, porque o problema do povo não era com ele, era com Deus. O povo queria um rei. O povo olhava ao lado e via nações com rei e via a teocracia, e eles falaram: não, a gente também quer um rei. Samuel foi muito honesto e sincero diante do povo e disse a eles o que o rei faria sobre as suas propriedades, sobre os seus filhos, mas o povo não ligou muito. O povo queria um rei, e assim Deus o fez. E Deus, bispa, é uma honra trabalhar com a senhora na tarde da bênção. A senhora não estava aqui, muito obrigado pela oportunidade que a senhora me dá. O povo não ouviu, eles queriam um rei, então Deus escolheu um rei. Não foi o povo que escolheu um rei, foi o próprio Deus que escolheu o rei. Eles apenas sugeriram a Deus que eles queriam um rei. A Bíblia fala que Saul é escolhido e colocado no trono. A Bíblia nos diz que em tempos de guerra, quando os reis estavam na guerra, os reis, junto com seus soldados, junto com o seu batalhão, enfrentava o povo inimigo. Nós lembramos muito bem que um dos maiores erros na vida de Davi foi que a Bíblia descreve que em tempo de guerra, ao invés de Davi estar na guerra, ele estava em casa. Acorda no meio da tarde, todo ocioso. Betseba está tomando banho. Alguns estudiosos, já vi pessoa culpando Betseba. Betseba não tinha culpa nenhuma. Ela achou que não haveria homem algum no reino, porque todos estavam em batalha, inclusive o seu marido. Então, em tempos de guerra, onde Davi deveria estar na guerra, ele estava em casa, no palácio. Levanta, olha ela lá embaixo, cobiça, Nós aprendemos hoje, pela manhã, que o princípio do pecado é a cobiça, O roubo começa a partir do momento da cobiça. Mas Saul foi diferente. Saul estava na frente e no fronte de guerra. Ele e o seu filho. Ao lado direito, Jonatas.
servindo o rei e servindo o seu povo. Infelizmente, eles são acometidos pela morte. Havia uma mulher dentro do palácio, a babá, com a palavra, né, aqui no ocidente, mas lá chamado de ama. O termo ama, no seu original, ele nos dá uma ideia de que a mulher que tem a capacidade de amamentar o filho da patroa. Ela tinha tanta confiança na babá, e agora eu vou usar o nome babá, porque aqui nós conhecemos como babá e não como ama. O rei, ou o pai do menino, tinha tanta confiança nessa mulher, que ela tinha 3 características muito importantes que fazem parte da vida de cada cristão. Ela tinha que ter integridade, pastor Samuel, ela tinha que ter caráter, ela tinha que ter vocação. Todas as 3 são muito importantes, nenhuma delas é melhor do que a outra, cada um tem a sua função na atribuição da pessoa. Ela tinha que ter a integridade de tudo aquilo que ela ouvisse no palácio, ela não remetesse para fora, porque ela ouvia coisas sérias dentro do palácio. Então ela tinha que ter a integridade de não levar nenhum tipo de informação e se passar por uma espécie de fofoqueira, comentar aquilo que não deve a pessoas que não devem. Coisas do palácio são do palácio, coisas da família real são no palácio. E ela tinha que ter caráter para que ela convivesse com bens materiais e não subtraísse nenhum, porque as coisas mais preciosas do reino estavam dentro do palácio. Mas também ela tinha que ter a vocação para cuidar de uma criança, ela tinha que amar a criança como se fosse a sua própria filha ou próprio filho. Então uma pessoa dotada, uma mulher dotada dessas 3 características, ela passava pela avaliação do rei e era contratada para cuidar dos netos e dos filhos dos príncipes. Assim, essa mulher cuidava de Mefibosete. Ela conduzia Mefibosete livremente por dentro dos palácios, em espaços curtos, do jardim para a cama, da cama para a cozinha, da cozinha para a sala, da sala para o jardim, do jardim de novo para o quarto. A cada refeição ela colocava o pequeno Mefibosete, desde o seu nascimento até os seus 5 anos de idade, na mesa. Só que a Bíblia fala que de Jezreel veio a informação que Saul e o seu filho Jonatas morreram em batalha. Era muito comum naquela época, quando um exército vencedor vencia o exército perdedor no campo de batalha, ele ia até a cidade do rei derrotado e saqueava tudo. Servos, servas, punha fogo naquilo que eram os bens e saqueava, deixava pessoas que eram consideradas imprestáveis, pessoas que não trariam benefícios algum ao rei vencedor. A mulher, com medo do exército vencedor vir queimar a cidade e pegar o filho ou o neto do rei, ela pega Mefibosete e foge. Os rumores e as notícias que chegaram eram preocupantes. O povo está sem rei, o sucessor Jonatas está morto, e o único que sobrou é Mefibosete. O que eu faço com ele? Eu vou pôr ele em segurança, eu vou fugir com ele. Não bastando que ela estivesse fugindo com a criança de 5 anos no colo, o texto nos diz que ela, apressando-se a fugir, ela deixa o menino cair. Então aquele menino que corre como as crianças correm aqui livremente nos momentos oportunos, aquele menino que tinha saúde, que corria juntamente com as outras crianças do reino, aquele menino, ele sofre algo que não era culpa sua. Notem que o autor do texto faz questão de dizer que ela teve pressa, ela não tropeçou, ela não caiu, ela nem escorregou, ela simplesmente deixou Mefibosete cair. E o texto, a partir daquele momento, fala que aquela criança de 5 anos, que era saudável, começa a ter paralisia, começa a se tornar coxo, ele fica aleijado. Mefibosete agora é sentenciado pela pressa de alguém. Mefibosete agora, num termo não tão duro, é castigado por causa da pressa de alguém. Aquele menino que corria agora, ele tem que arrastar o seu próprio corpo com as mãos. A Bíblia não menciona mais Mefibosete por longos anos. Ele é levado a Lodebar, terra do esquecimento, terra da sequidão, terra onde a terra não prospera, uma cidade onde os tios seus moravam. A mulher teve tanta pressa, e a física vai nos explicar algo muito importante. Muito obrigado pela água, querido. A física vai nos explicar que quando você sai da porta de um supermercado carregando um peso de 2 quilos,
e o seu espaço que você tem que caminhar é 2 quilômetros, na hora que você chegar com 2 quilômetros caminhando com um peso de 2 quilos, aquilo que pesava 2 quilos na porta do supermercado, passa a pesar 2,8 kg, quase dobra por causa da distância, do peso e da velocidade que você carrega. Quando ela carregava Mefibosete dentro do palácio, ele era leve, mas quando ela tem que correr com o menino, ele se torna pesado, pela distância e pela fuga. Ela deixou o menino, que ela tinha dado a ele a toda a segurança até os seus 5 anos, cair, e o menino se torna coxo. Assim é, muitos propósitos que Deus confia em nossa vida. 3 características que cada cristão nessa igreja tem: integridade, caráter e vocação. O bispo jamais ordenaria alguém que ele não percebesse e não ouvisse do pastor desse homem, que esse homem é íntegro, que esse homem tem caráter e que ele tem vocação. Mas nem pelo fato de você ser íntegro, ter caráter e ter vocação, isso impede que você tenha pressa, que você corra com aquilo que Deus te confiou, que você precipite etapas na sua vida, ou você apresse o tempo de Deus na sua vida. E todas as vezes que nós corremos com aquilo que Deus nos confiou, nós estamos sujeitos a deixar, e aquilo que era saudável se torna manco. Aí os propósitos que Deus confiou, os planos, porque filho é um plano de Deus na vida de um casal. Aquilo que era saudável se torna coxo. Aquilo que tinha saúde, não há mais saúde. Aquilo que andava, não anda mais. Aquilo que era feliz, não é mais feliz. E a gente olha para 2024 e percebe que o ano não teve tão significado, porque a gente apressou demais as coisas. Quer um exemplo? Vou te dar um exemplo. Recentemente, eu não sei o tempo certo, o aplicativo WhatsApp liberou 2 vezes mais a velocidade das mensagens que nós recebemos por áudio. E ninguém hoje ouve mais um áudio de 2 minutos em 2 minutos. Nós ouvimos um áudio de 2 minutos porque aumentamos em 2 vezes a velocidade. Mas se amanhã o WhatsApp lançar um aplicativo que aumenta 4 vezes a velocidade da mensagem, nós vamos adquirir, porque nós estamos com muita pressa para ouvir as pessoas, estamos com muita pressa para fazer as coisas, estamos muito apressados para que as coisas de Deus aconteçam na nossa vida, e não percebemos que estamos correndo e deixando cair, e aquilo que tinha tudo para ser algo bom se torna manco, imperfeição. Há 1 mês atrás nós comemoramos, ou melhor, foi comemorada a data das crianças. Não estou falando sobre o dia que é dedicado a uma certa padrão, não, estou falando do dia comercial. O seu filho viu um vídeo no YouTube, o seu filho ou sua filha viu um brinquedo que ele queria muito, só que o seu filho não tem o discernimento de entender que aquele brinquedo que ele quer escolher não é para ele. Você foi na Be Happy Brinquedo, não estou fazendo merchandising, você foi numa loja de brinquedo, de presente, e o seu filho olhou no YouTube, viu um gamer, ou viu uma pessoa paga para fazer a propaganda daquele brinquedo, ele queria muito. E aí o brinquedo é destinado a crianças de 8 a 10, seu filho tem 5, estou fazendo uma analogia, uma metáfora. Pelo seu filho querer muito o brinquedo, pelo seu instinto de paternidade, de maternidade, você compra o brinquedo para o seu filho, ou a sua filha, tem 5 anos, lá na caixa está lá, esse brinquedo é destinado a crianças de 8 a 10, você compra. Com o passar da semana, você percebe que o seu filho não está mais brincando com o brinquedo, porque o brinquedo foi quebrado, e você chama o seu filho para uma conversa séria, sem entender que o erro não foi o seu filho, foi você. Porque você escolheu um brinquedo inadequado para uma criança que não tinha maturidade suficiente para administrar aquilo que você quer dar a ele. E muitas das vezes Deus age assim conosco.
Nós queremos muito algo, nós não temos maturidade suficiente para administrar aquilo que Deus quer nos dar, e a gente chora, a gente dá birra porque a gente quer muito aquilo, e Deus permite que nós tenhamos só para nos mostrar que a gente não estava preparado para administrar aquele presente que Ele queria nos dar. O seu filho destrói o brinquedo e você quer corrigi-lo, enquanto quem que deveria ser corrigido é quem deu o presente, não quem recebeu. Nós não temos maturidades para suportarmos algumas coisas que Deus quer nos dar, mas nós insistimos, e pelo instinto de paternidade que Ele tem, e o amor Ele nos concede, só para que nós aprendamos, apesar da dor, do erro, que não deveríamos ter recebido aquilo naquele tempo. Eu me lembro que quando eu me converti, eu fui morar numa igreja, porque o meu pai não aceitava que o filho muçulmano se convertesse ao cristianismo, me expulsou de casa. Na igreja que eu morava, eu havia lido a Bíblia em 3 meses, em 1 ano eu já tinha lido a Bíblia 3 vezes, eu havia feito um resumo da Bíblia, até hoje eu tenho os resumos da Bíblia que eu fiz nos meus primeiros 8 anos de conversão, todo ano eu tinha um resumo da Bíblia. E o pastor naquela época, que já dorme no Senhor, que me acolheu na igreja, ele queria que eu pregasse ou desse uma saudação com 1 mês de conversão, e eu disse: pastor Zezé, eu não estou pronto para falar de Jesus, porque eu conheço Ele ainda muito pouco. Com 1 ano ele me procurou e falou: Khalid, você tem que falar. Eu falei: pastor Zezé, eu não estou preparado, porque eu conheço Ele ainda muito pouco. Com 3 anos, ele já havia insistido 5 vezes, até que ele falou assim: eu desisto de pedir para você dar uma saudação e explicar para as pessoas que Deus muda a vida de um muçulmano. E eu disse para ele: na hora que eu estiver pronto eu falo. 8 anos depois, o Espírito Santo disse para mim: chegou o tempo de você falar para mim aquilo, falar de mim aquilo que eu fiz na sua vida. 8 anos depois, bispo Eide, eu me converti em 2004, em 2012, eu dei minha primeira saudação, eu disse para ele: eu ainda tenho uma saudação de 10 minutos, não estou preparado para falar 20, porque eu entendi que eu não tinha maturidade suficiente para administrar aquilo que o meu pastor queria me dar, e eu fui honesto com ele. Talvez se eu tivesse precipitado o processo, eu nem estaria em Goiânia e nem estaria aqui, realizando e cumprindo o chamado de Deus sobre a minha vida. Talvez eu teria deixado cair, e aquilo que tinha tudo para ser um lindo ministério, se tornaria manco, e eu não teria capacidade de administrar. Por isso, não tenha pressa. Não se precipite naquilo que Deus te prometeu. Se Ele te prometeu, Ele vai te cumprir no tempo dEle. Não antecipe, para que aquilo que Ele te confiou não se torne manco. Quantas pessoas frustradas a gente encontra? Quantas pessoas machucadas têm participado da clínica da alma porque cometeram, fizeram e falaram coisas precipitadas? Quantos de nós às vezes queremos apressar porque estamos com pressa como essa mulher? Quantos de nós estamos apressando o tempo e aquilo que Deus nos confiou está caindo? Você tem integridade, você tem caráter, você tem vocação, mas isso não te impede, eu digo novamente, de você ter pressa. Nós não temos mais tempo de ouvir as pessoas porque estamos com pressa. Nós não temos mais tempo de ouvir a Deus porque estamos com pressa. Nós não temos mais tempo de dedicar o nosso devocional, entramos no quarto, fechamos a porta, ajoelhamos, oramos e oramos, e quando Deus vai falar, a gente levanta, porque a gente está com muita pressa. E se amanhã Deus oferecesse 1 hora a mais do tempo, e aumentasse um dia, 1 hora em um dia, a igreja seria a maior consumidora de 1 hora, porque nós estamos com muita pressa, para nada. Não paramos mais para olhar no olho um do outro, não paramos mais para ouvir uma mensagem que alguém gastou 2, 3, 4, 5, que seja 6 minutos, não tenhamos mais tempo, porque estamos com muita pressa para fazer as coisas, e aí a gente está deixando as coisas caírem e se tornarem manca. Aí chega no final do ano, eu visto roupa branca, mas o ano não teve um significado. Quantas pessoas vocacionadas eu conheci ao longo da minha vida cristã, que se entristeceram, desistiram, foram embora,
adoeceram, entristeceram, se machucaram. Quantos amigos meus que tinham tudo para ser excelentes, exímios pregadores, teólogos, pastores, mas quiseram que tudo isso acontecesse nos primeiros meses. E o inimigo trabalhou ferozmente, porque se tem uma coisa que o diabo sabe trabalhar e bem articulado, é com pessoas precipitadas. Isso fere as pessoas, isso machuca as pessoas. O erro que cometemos na precipitação não só machuca nós, mas também machuca todos aqueles que estão ao nosso redor. E a gente não percebe, e a gente está andando muito acelerado em 2 vezes mais, em 3 vezes mais, em 4 vezes mais, cada dia carros mais velozes, cada dia mais rápido nas BRs, mais rápido nas estradas da vida. E a gente perde a paisagem, a gente perde a beleza da caminhada, porque nós estamos com muita pressa e não temos tempo para parar e ver a beleza daquilo que Deus criou. E temos nos ferido, e temos nos machucado, e temos abortado muitos sonhos de Deus, porque a partir do momento que eu firo 1 ou 2, eu não alcanço os melhores, porque eu me machuquei nos menores. Está lá Mefibosete, arrastando o seu corpo sobre as suas mãos, e eu vou para o final. Um menino que tinha tudo, no seu sangue, um sangue real, no seu nascimento, o nome de um príncipe, mas na sua vida, uma decepção. Filho de rei, sangue real, mas uma vida escrava, refém, porque alguém teve pressa, alguém precipitou a fuga e deixou o menino cair. Mas em todo desastre humano, existe a misericórdia de Deus. Em toda pressa humana, existe a bondade de Deus. Em toda vez que nós estamos feridos, imaginando que lá em Lodebar é o nosso fim, existe um Deus que prometeu e sabe que Ele prometeu e não pode voltar atrás. A Bíblia fala que Davi, bispo Ides, se lembra das misericórdias que Deus fez sobre a vida dele, e ele quer retribuir a Deus aquilo que Deus fez por ele, porque uma coisa é eu ser grato a Deus através do louvor, através da palavra que eu agradeço. Outra coisa é eu retribuir a Deus tudo o que Ele fez por mim. Eu sou grato a Deus, pastora Priscila, a Deus por tudo que Ele fez por palavras, mas eu retribuo a Deus tudo o que Ele fez para mim, ajudando o meu próximo. Coloque para mim, por favor, 2 Samuel capítulo 9, versículo 2. Davi estava no trono, 2 Samuel 9, 2. E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram para que viesse a Davi, e disse-lhe o rei: és tu Ziba? Ele disse: servo teu. Próximo versículo. E disse: não há ainda alguém da casa de Saul, para que eu use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba: há um, filho de Jonatas. Ele é o quê? Ele é o quê? Tem um aí, ó. Mas por que Ziba diz isso? Porque Ziba quer fazer Davi se lembrar de algo que ele fez. Coloque 2 Samuel capítulo 5, versículo 2. 2 Samuel capítulo 5, versículo 2, e nós fechamos. Eu errei. Eu volto aqui e procuro certinho. Eu errei. Não é possível que eu errei. Não é possível que a minha mente errou tanto assim. Versículo 8, 2 Samuel 5, 8, me perdoe. É a empolgação, o nervosismo que eu tenho de pregar perto do bispo Ides. Porque Davi disse naquele dia: qualquer um que ferir os jebuseus, chegar ao canal e aos coxos e aos cegos, que a alma de Davi o quê? A alma de Davi o quê? Davi falou assim, olha o outro versículo. Por isso se diz, nem cego e nem coxo entrará nessa. Davi falou assim, eu sou o rei, cego e coxo não entra no meu palácio. Aí Deus falou assim, ó, eu só te coloquei como rei, eu ainda sou senhor.
Eu vou te mostrar, Davi, o que é o meu amor. Eu vou te mostrar, Davi, o que a minha misericórdia faz. Eu vou mandar buscar um homem que a sua alma não gosta, para você entender que o meu amor está acima das suas decisões. Versículo 4 do capítulo 9. 2 Samuel capítulo 9, versículo 4. Eu vou pagar uma coca para o moço lá do som, do telão. E disse o rei: aonde está? E disse Ziba ao rei: eis que está na casa de Mequir, filho de Amiel, lá em Lodebar. Próximo versículo. Então mandou o rei e o tomou à casa de Mequir, filho de Lodebar. Próximo. E vindo Mefibosete, isso aqui é lindo demais, o aleijado. E vindo Mefibosete, filho de Saul, se prostrou e pôs o rosto no chão e se inclinou. E disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui o teu servo. E disse Davi: não temas, porque eu usarei de misericórdia por amor de Jonatas teu pai, e restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu contínuo comerás pão a minha. Mas olha o que disse Mefibosete. Então se inclinou e disse: quem é o teu servo para tu teres olhado para ele como um cão? Como um cão? Quando era pequeno, era feliz. Se tornou adulto, eu sou um cão. Para que um judeu ou um hebreu, ele expresse que ele é um cão morto, é o pior estado da vida dele. Ele está se sentindo inútil, incapacitado, perdido, inválido. Quando um judeu expressa que ele é um cão morto, ele está falando: eu sou o pior homem da face da terra e nem me comparo como um cão morto. Davi disse o que a ele? Que a partir daquele dia ele se sentaria porque a mesa cobre a deficiência. Você olhando para esse jovem músico, você não consegue ver a cintura e as pernas se aqui tiver um pano, porque a mesa cobre a nossa deficiência. Deus disse, Davi disse: você sentará à mesa. Então quando as pessoas chegavam no palácio e perguntavam: quem é ele? Davi dizia: é filho de rei, eu coloquei ele sentado na mesa de novo, eu curei a enfermidade dele, eu salvei ele, eu devolvi a ele tudo aquilo que ele havia perdido. Deus te chamou aqui nessa noite, Ele mandou o Espírito Santo te convencer lá na sua casa a você vir, porque Ele quer que você se assente na mesa. Pastor, eu errei, existe uma mesa. Pastor, está doendo, existe uma mesa. Pastor, eu falhei, existe uma mesa. Pastor, eu estou me sentindo pior, homem ou pessoa, existe uma mesa. Porque quando você senta à mesa, a mesa cobre as suas transgressões. A mesa do amor, a mesa do perdão, a mesa da misericórdia. Por mais que você tenha tido pressa, por mais que você tenha falhado, Deus está nos dizendo nessa noite: existe uma mesa que pode te curar, existe uma mesa que pode te libertar, existe uma mesa que pode te salvar, existe uma mesa que pode te restaurar. E essa mesa está posta nessa igreja, como teve desde o primeiro dia de fundamento dela, onde pessoas são curadas, pessoas são salvas, pessoas são restauradas e pessoas são libertas. Você não estaria aqui hoje à noite se não fosse o Espírito Santo a te convencer a você sair da sua casa e vir a este lugar. Pastor, eu cheguei todo remendado, todo ferido, mas tem uma mesa onde Ele vai te colocar, onde a sua diferença vai ser escondida pelo amor e pela misericórdia dEle. O meu maior privilégio é quando eu sento na mesa e eu estou de frente para irmãos de igreja. A nossa diferença está coberta,
porque na mesa não tem quem é mais rico, quem é mais pobre, não tem quem é mais inteligente, quem é pardo, quem é medo, quem é muçulmano, quem é árabe, quem é baiano. Quando a gente senta na mesa, nós somos iguais. Não tem raça, não tem idade, não tem riqueza. Na mesa todos somos iguais. O amor de Deus quer te igualar aqui nessa noite. O amor de Deus quer te fazer sentar à mesa e você provar que você é filho, que você é filha. Apesar dos erros, Ele está aqui hoje para derramar a bondade dEle. Fique de pé no seu lugar. Eu quero orar por você. Você que está aqui nessa noite, você que veio a esse templo e está se sentindo inválido, inválida, você que está se sentindo mal, você que está se sentindo aleijado, existe uma mesa aqui hoje, aonde o Espírito Santo está te convidando, aonde Deus vai restituir, como restituiu em Mefibosete, Ele vai restituir na sua vida. Rabastorecaia bacouchenamas, ribasturi danaia rabacastorevaloia manas. O Espírito Santo está te convidando a você sair do seu lugar, a você vir aqui à frente, porque existe uma mesa posta nessa igreja. Aonde estão vocês que precisam sentar nessa mesa? Saia do seu lugar, venha aqui à frente. O Espírito Santo está te chamando, o Espírito Santo está te convidando. Você que está na galeria, você que está no templo, existe uma mesa onde Deus vai cobrir, perdoar suas imperfeições. Aonde está você que precisa sair do seu lugar? Pastor, eu estou na igreja há tanto tempo e não me sinto amado. Hoje tem um amor de Deus aí. Vê se tem alguém ao seu lado, vê se tem alguém que precisa vir aqui. Sai do seu lugar, isso, venha. Sai do seu lugar, não tenha medo. Na casa de Deus tem perdão. Isso, pode vir. Isso, venha. Você que está na galeria, desça correndo para essa mesa. Você, isso. Alguém acompanha ela. Está chegando mais duas pessoas aqui. Isso. Abrace ela, pastora Priscila, se a senhora puder. Isso, por favor. Sai do seu lugar. Não tenha medo. O Espírito Santo está me incomodando a orar, a insistir. Sai do seu lugar, corra aqui logo. Existe uma mesa aqui preparada, isso. Lá vem mais uma irmã, ela está andando rápido. Abrace ela, por favor. Isso, está vindo mais uma pessoa. Isso, sai do seu lugar. Isso, Gauchinho, pastor, abraça esse rapaz, por favor. Isso, abrace ele, isso. Ainda há lugar na mesa. Ainda há lugar para você na mesa. Isso, venha, traga. Ainda há lugar para você na mesa. Não endureça o seu coração. Ainda há lugar na mesa. Saia, isso. Pastora Cleoni, ela é com a senhora. Isso, abrace ele. Isso, sai do seu lugar. Na mesa ainda há muitos lugares. Na mesa há muitas cadeiras. Vê se tem alguém perto de você. Vê se tem alguém perto de você. Faça o papel de auxiliar. Traga-o à frente, traga à frente. Na galeria, o senhor está me dizendo que tem alguém na galeria que tem que descer aqui correndo. Esse moço bonito, abraça ele. Isso. Nós não estamos com pressa. O céu não está com pressa. O céu quer te salvar. O céu quer te libertar. O céu quer te restaurar nessa noite. É noite de salvação. É noite de milagre. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Isso, venha. Olhe para o seu lado. Vê se tem alguém. O Espírito Santo ainda está me incomodando.
eu tenho que obedecê-lo. Sai do seu lugar. Isso, venha, estão vindo mais pessoas, venha, isso, venha, isso, Miriam, aqui, ó, do seu lado esquerdo, Miriam, aqui, isso, é lugar de nós sentarmos na mesa hoje tem lugar na mesa, hoje tem cadeira na mesa, hoje tem salvação. Rabassurekanaya manashomakas. Rimassurikaya bakanamanomaras. Sai do seu lugar. Rabas, há perdão aqui hoje. Igreja, erga suas mãos em direção a essas pessoas.